E hoje nós vamos no capítulo 14 de Mateus. Mateus era um dos apóstolos de Jesus, ele e João, e Marcos e Lucas não eram seguidores de Jesus como apóstolo. É bem provável que o Marcos foi um apóstolo, foi um seguidor, um dos discípulos de Jesus, mas não era apóstolo. Mas escreveu um livro, é uma história, um relato verídico a respeito de Jesus. Lembra que os três, Mateus, Marcos e Lucas, são quase idênticos, na maneira que eles contam como Jesus exerceu o seu ministério. E Lucas foi bem diferente, totalmente, aliás, João foi bem diferente. Ele contou a história de uma maneira diferente, foi o único que falou da ressurreição de Lázaro, foi o único que falou que Jesus é Deus, com toda a clareza, que Jesus se tornou carne, e Marcos é o menor dos evangelhos, também deixou um relato bem claro a respeito do que Jesus falou. E o que tem mais capítulo é Mateus, o livro dele é composto de 28 capítulos. E ele continua contando, as andanças de Jesus pela Galileia, pela Judéia, porque ele estava acompanhando Jesus, como apóstolo. Jesus tinha 12 apóstolos, cada um representando os patriarcas do Antigo Testamento. E esses 12 apóstolos, então, são as pedras que foram colocadas na igreja. Não esqueça disso. Primeiramente foram colocados os apóstolos. Jesus era aquela pedra que está lá na base, sustentando o equilíbrio do edifício que seria erguido. E depois os 12 foram colocados, e depois os profetas, e depois os evangelistas, pastores e doutores, conforme Efésios fala. É muito importante saber, dessa parte da igreja de Jesus. Muito bem, no versículo 1 fala: naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este é João o Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o amarrado e colocado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. Então veja bem que o Herodes era supersticioso, e ele tinha mandado prender João a pedido da própria amante dele, que nós vamos ver nos próximos versículos, E ele pensou que João tinha ressuscitado os mortos. E se Herodes era o Antipas, o filho daquele grande, o primeiro e grande Herodes, aquele louco, aquele famoso, foi o mais famoso dos demais, dos filhos e dos netos. E ele então tinha herdado uma natureza ruim do pai também, porque o pai foi ruim. O pai dele tinha mandado matar as criancinhas
para ver se eliminasse o próprio bebê que era Jesus Cristo. Vocês sabem da história. Então era o pai desse Herodes. E aí José levou Jesus e Maria para o Egito, ficou lá até que morresse o velho. Morreu comido pelos bichos, de tão ruim que ele era. E aí ficou o filho dele, ou melhor, 3 filhos dele, cada um reinando numa parte, da Palestina. E esse Antipas, ele reinou nessa parte, Galileia, Pérea, as regiões lá que fazia parte de Israel. E ele então foi repreendido pelo João Batista por ter tomado Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Simplesmente ele gostou da mulher da cunhada, que era mulher do irmão, e tomou. E ela realmente aceitou. Aparentemente era o mais esperto, que aliás Jesus chamou esse Herodes aqui de raposa, certo? Era uma pessoa sagaz, esperta, e ele reinou durante todo o tempo da vida de Jesus Cristo aqui na terra. Depois da morte do pai dele, foi ele que reinou, e ele morreu uns 10 anos depois que Jesus tinha morrido, certo? E aí outro sucedeu ele, era idumeu, isso é da nação, que o próprio Esaú tinha fundado. Lembra que Esaú era irmão de Jacó, e houve 2 nações, uma inimiga da outra, a nação chamada Israel, que veio por Jacó, e a nação edomita, ou de Edom, que veio por Esaú. E essas 2 nações não se combinavam. Aliás, os irmãos eram gêmeos e já não combinavam, mesmo no ventre da própria mãe, porque brigavam, parece que estavam em briga lá, e a própria Rebeca, sentindo os pontapés, e ela achou esquisito e foi pedir ao Senhor esclarecimento. E aí Deus falou para ela: 2 nações estão aí no teu ventre, certo? E o menor seria o maior, que é Jacó. E Jacó seria maior do que o Esaú. Então esse Herodes era da descendência de Esaú, e já que não combinava mesmo, o próprio César achou por bem colocar uma pessoa da descendência de Esaú, sabendo da história, como as 2 nações não se davam. E ele falou: bom, é um bom dirigente, vou colocar um governo que não vai fazer vistas grossas, ele não vai ter nenhum acordo, nenhuma aliança, não vai me trair. E eu preciso dessa nação, porque essa nação paga impostos, não vai fazer uma revolta, apesar de alguns judeus ter dado dor de cabeça para o Herodes o Grande. Houve revolta, várias revoltas, e o velho soube apaziguar as revoltas que vieram por meio dos judeus revoltosos. Então, quando ele morreu, ele deixou Herodes Antipas governando uma parte da Judéia, ou da nação de Israel, e esse mandou matar o próprio João Batista,
apesar de estar, né, muito ligado ao João, temia João, ele tinha respeito para com João, ele não era uma pessoa boa, mas ele era supersticioso, sabia que João, né, era de Deus, ouvia o apóstolo, aliás, o João Batista. João Batista dava conselho para ele, mas ficava naquilo, ele só ouvia, não se convertia, nunca se converteu. E quando ele tomou a sua cunhada do irmão e começou a morar com ela, o João teve que falar assim de uma maneira clara, né, que não era lícito. No versículo 4 diz: porque João lhe dissera, não te é lícito possuí-la. Lembra que o João Batista, ele veio no poder, né, e no espírito de Elias. Eu vou pedir que o irmão Murilo, eu sempre vou me utilizar do Murilo, porque ele é jovem, né, e acha rápido. Lucas capítulo 1, versículo 17, né, veja para nós, o Lucas 1 e 17. Pode ler, pode ler. Lucas 1,17. E irá adiante dele no espírito e em virtude de Elias. Amém. Pode ir. Converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém. Então Lucas 1,17 fala que ele viria no espírito, isso é determinação, certo? E no poder de Elias. Não era ele Elias, mas ele veio determinado a chamar o povo de Israel ao arrependimento. E como Elias fez isso, né, quando ele viveu, e ele também tinha, o próprio Elias teve que, né, defrontar com o próprio Acabe, apesar de ser amigo de Acabe. Acabe respeitava o próprio Elias, como Herodes respeitava João. E então, devido a uma propriedade que alguém tinha e que era vizinho do palácio de Acabe, e a própria Acabe falou: vamos fazer um negócio, você me ceda essa propriedade, está apegado mesmo ao meu palácio, e eu te dou outra, ou te dou em dinheiro. Nebate era o nome dele. E o Nebate falou: não, eu não tenho interesse. Por quê? Porque é uma herança de meu pai e eu não posso fazer isso. É uma herança. Mas eu queria. E o Nebate falou: não, eu não posso. E aí o próprio Acabe ficou tristonho, deixou de comer, era meio dengoso, né? E paspalhão também. Era daqueles bobos, sabe? Controlado pela esposa, que era Jezabel. E a Jezabel, que era uma mulher ímpia, era uma estrangeira, tinha casado com Acabe, viu que ele estava triste e perguntou: o que foi? Qual é o problema teu? E aí ele choramingou, ao ouvido da sua esposa, Acabe, aliás, Jezabel, e disse: olha, eu pedi para Nebate fazer um negócio e ele não quis. E a própria Jezabel falou: escuta, você é rei ou não é rei? Você reina ou não reina em Israel?
E aí ela falou: pode deixar comigo, você vai ter aquela propriedade. Aí mandou alguns homens da religião dela fazer um falso testemunho contra Nebate. E aí os juízes ouviram, deram razão para esses falsos, e mandou colocar Nebate num determinado lugar para ser apedrejado. E ele foi apedrejado e morreu. E a rainha ímpia Jezabel falou para o marido: olha, pode ir lá possuir a propriedade que tanto você queria, porque o dono dela morreu. Foi ela que matou. Isso está em 1 Reis capítulo 21, se você depois quiser ver a história, como é que foi. Mas foi dessa maneira. E aí o próprio Elias encontrou o rei e falou que ele fez uma coisa bem errada, matando esse homem. E também falou: olha, Deus vai fazer com que os cães lambam o teu sangue. Aí o próprio Acabe falou para Elias: e a nossa amizade? Nós vamos ficar inimigos por causa disso? Você tornou inimigo meu? Aí o próprio Elias falou: sim, por causa da verdade, agora eu sou teu inimigo. Eu tenho que entregar o recado que Deus mandou entregar, porque você vai morrer devido a esse pecado. Então há uma certa semelhança entre o próprio João Batista e esse rei de Israel, que viveu bem antes de João, algumas centenas de anos antes de João, e a própria Jezabel queria implantar na nação de Israel a sua religião pagã, trouxe os seus deuses lá do Líbano, e queria que Israel adorasse os seus deuses e esquecesse do Deus verdadeiro, certo? Ela queria simplesmente tornar a nação de Israel pagã, idólatra. E aí Deus teve que mandar Elias desafiar os profetas dela, profetas de Baal, e Azerá, e o próprio Elias topou a parada, falou: eu vou desafiar eles. E foi aquela história, que a gente sabe que o próprio Elias mandou, fazer um altar, colocar, numa vala água e colocar pedaços de animais, e o Deus que respondesse o pedido e devorasse com fogo aquela carne, então seria o Deus verdadeiro. E os profetas, 450 deles, clamaram ao Deus Baal deles, e clamaram e passaram o dia inteiro, pegaram até navalhas ou facas e machucavam seus braços, as suas carnes, para que o próprio Baal tivesse dó deles. E o próprio Elias ainda zombava dele: olha, fala um pouco mais alto. Quem sabe se esses deuses de vocês estejam dormindo, ou quem sabe se está tratando de algum negócio bem importante, ou quem sabe se ele não está no lugar certo, ele está num lugar distante. Então grita mais alto. Ironia, pura ironia que o profeta fez. E aí realmente, quando já estava terminando o dia, o próprio Elias falou: bom, agora é minha vez. Eu vou provar que o meu Deus é o verdadeiro, e que os vossos deuses não têm nenhum valor. E aí ele mandou colocar água naquela vala,
encheu de água, né, e colocou carne de animais, cordeiros, né? E aí ele clamou a Deus e veio fogo do céu e comeu a carne, devorou a carne e ainda derreteu ou consumiu toda aquela água, que era mais ou menos 4 ou 5 litros de água naquela vala, certo? E aí o povo que estava tendendo para os deuses deles, né, da Jezabel, assustou e falou: puxa vida, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, né? E abandonou-se a ideia de adorar os deuses, né, Baalins ou Azerás, né? E começou então a adorar o próprio Deus verdadeiro, e foi uma grande derrota para Jezabel, porque o próprio Elias mandou matar todos aqueles falsos profetas. E depois ela perseguiu ele, mas não conseguiu alcançá-lo, porque ela queria tirar a vida de Elias. E Deus protegeu esse homem, deu água, deu comida, e depois o Elias voltou e continuou o seu trabalho. Há uma semelhança bem grande, porque assim como o próprio Elias teve problema com o rei e com a rainha, também João Batista teve problema com o rei e rainha. A rainha Herodias teve êxito, porque mandou matar João Batista. A filha dela dançou no dia do aniversário de Herodes, versículo 6 fala: festejando-se, porém, o dia. Versículo 5, vamos voltar no versículo 5. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Já estava de pileque, já estava bêbado, provavelmente. Por isso prometeu, como conjuramento, dar-lhe tudo o que pedisse. O livro de Marcos disse que ele falou até a metade do reino, certo? Até a metade do reino eu te dou. E ela foi consultar a mãe, né? Ela falou: mãe, olha, ele está querendo dar até a metade do reino. Acho que a mãe falou: bobagem, o reino já é nosso. Eu sou casada com ele, eu sou rainha, e você é a minha filha e a princesa. Então, agora surgiu uma oportunidade boa. Peça para ele a cabeça do João Batista num prato. Que traga para mim a cabeça de João num prato. Versículo 8 fala: e ela, instruído previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João o Batista. E o rei afligiu-se. Sabe por que ele afligiu? O livro de Marcos diz que ele respeitava o João. Ele foi preso devido à própria Herodias, que odiou esse homem. Mas o próprio Herodes não queria tirar a vida de João. E por isso ele se afligiu, conforme o versículo 9. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele,
né, o livro de Marcos diz que ele tinha convidado os grandes para esse banquete do dia natalício dele, né, eles beberam à vontade, né, conversaram à vontade, e aí acho que a mãe da menina falou: olha, vai lá, dança para ele, aquela dança que você sabe dançar, né? Mexa na cabeça dele. Já conhecia o seu amante, né? Deixa ele meio estonteante, porque ele já está estonteante com a bebida, mas eu conheço ele, deixa ele, né, sair fora do juízo. E ela fez uma dança apelativa, né, com pouca roupa, naturalmente, apesar da Bíblia não falar, mas com pouca roupa, dançou sensualmente para esse homem, e ele já bêbado, ele falou: olha, eu te dou até a metade do reino, peça para mim o que você quiser. Por quê? Porque ele tinha a intenção de ter um caso com a menina. Ela deveria ter os seus 15, 16 anos, era uma mocinha, era jovem ainda, e ele sempre era devasso mesmo, ele tinha mais de uma mulher, então ele tinha a intenção de ter a menina como amante dele. E então, por causa do juramento, né, e daqueles grandes que ele tinha convidado, estavam junto com ele, ele não pôde negar. Diz aqui: ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, uma mocinha, certo? E ela a levou. Já pensou a menina olhando para aquela cabeça, olhos provavelmente abertos, né? E tudo ensanguentada, e deveria ser insensível tanto quanto a mãe para olhar naquele prato, trazendo no prato aquela cabeça, provavelmente com farta cabeleira, né? Ele provavelmente tinha muito cabelo, e aquela cabeça então foi entregue para a menina, e ela levou num prato para a própria mãe, a Herodias, uma mulher perversa, como perversa era a Jezabel nos dias de Acabe e de Elias, e como perversa era Maaca, a mãe do próprio rei Asa, que o próprio rei Asa tinha que tirar do trono e dizer: a senhora não é mais rainha. Por quê? Porque ela também queria modificar a religião de Israel para a idolatria. E Asa falou: não, mãe, não faça isso não. E aí teve que tirar a própria mãe do trono, para que não fosse mais rainha, e ele reinou sozinho, provavelmente com a sua esposa. E havia também uma Jezabel na igreja de Tiatira, no livro de Apocalipse, que também, como a Jezabel do Antigo Testamento, queria estragar a igreja de Tiatira, queria conduzir, estava ensinando, né, os membros da igreja a cometer pecados sexuais,
a cometer pecado de idolatria, né? E Jesus falou que ia dar um jeito nela, e que a condenação de Tiatira, da igreja de Tiatira, era realmente em razão de tolerar essa mulher ímpia dentro da própria igreja, passava a mão na cabeça dela, né? Não ligava para o que ela fazia. E aí o próprio Jesus condenou a igreja e mandou que a igreja, né, desse um jeito e pudesse, né, tomar outro rumo. Provavelmente fez isso. Era o pecado da igreja de Tiatira. A igreja não pode tolerar pecado em seu meio. A Bíblia diz que pecado Deus não pode tolerar. Lembra que a igreja é o corpo de Jesus Cristo. E não pode haver pecado. O fermento sempre é o sinônimo de pecado. Paulo falou daquele ímpio, que vivia uma vida com a madrasta, e disse que ele era um fermento. Ele estava contaminando toda a massa. E Paulo falou: olha, dê um jeito. Vocês acham, tem ele como um herói, é uma proeza heróica para vocês, mas tira ele do meio. E aí a igreja teve que tomar essa atitude, né, de tirar aquele homem do meio. Por quê? Porque senão toda a igreja ia sofrer a condenação do Senhor. Não pode haver pecado na igreja, nem tolerância. Se um irmão sabe que o outro está em pecado, deve conversar com ele e dizer: ó, irmão, eu venho conversar com você porque tem algum problema e você deve, então, se retratar ou resolver essa questão, para que, né, a igreja continue pura. E se esse irmão não ouvir esse outro irmão que foi dar o conselho, então deve ir mais um irmão ou dois. Se não ouvir esses 2 ou 3 irmãos, deve o caso ser levado à própria igreja. Quem vai decidir é a igreja. 2 ou 3 irmãos não fazem igreja. Ah, não, fulano está reunindo lá e ele é igreja. Não é não. Não é não. Ah, mas Jesus disse: onde estiver 2 ou 3, mas como igreja. Se não, esses 2 ou 3 que foram conversar com esse irmão em pecado, teria todo o direito de: olha, nós já damos, a condenação, você está fora da igreja. Não, esses 2 ou 3 irmãos tinham que levar o caso para a igreja. Por quê? Porque aqueles 2 ou 3 não eram igreja. Igreja é uma coisa séria, e nós devemos ter isso em mente. Eu não posso reunir assim junto com qualquer outro irmão e dizer: aqui nós estamos em igreja. Não. Há casos que sim. Certos irmãos me chamavam, numa cidadezinha, quando eu trabalhava num outro lugar, e me chamavam e diziam: irmão, olha, a igreja está fraca, só reúne nós não temos assim familiaridade com a palavra, lemos um salmo ou um provérbio, fazemos oração, mas isso não basta. Nós queríamos ajuda e no dia de culto, é 3, 4 irmãos, e os demais não vêm. Aí eu falei: bom, eu vou ajudar,
Eu ficava mais ou menos 30 quilômetros. E eu tinha que ir para ajudar, não para resolver caso daquela igreja, mas simplesmente para ajudar aqueles 2 ou 3 irmãos, às vezes reunia em número de 8, o máximo. Mas quando reuniam em 2 ou 3 irmãos, ali estava a igreja. Eu não era membro da igreja, mas ali estava a igreja porque era dia de culto, já tinha sido determinado pela igreja que deveria ter culto naquele dia, e se os demais não viessem, 2 ou 3, então ali estava como igreja, sim. E eu ouvia muitas vezes, eu tinha que dar abertura, tinha que cantar hino junto com aqueles irmãos, às vezes algumas irmãs, e tinha que fazer oração quando não vinha nenhum homem, e tinha que ajudar aqueles irmãos. E quando havia um irmão, eu pedia que ele orasse, e a oração daquele irmão era sempre nesse sentido: Senhor, não deixa a igreja morrer, não deixa a igreja morrer. Nós estamos fracos, os irmãos são dispersos, não querem voltar para a igreja, fraqueza, e aí Deus tinha que usar até de um meio assim, bem forte, para que aquela igreja voltasse aos trilhos. Um filho de um irmão morreu com 19 anos de idade, houve um caso forte, a igreja, a cidade todinha, os moços amigos daquele rapaz que morreu foram no velório, assistiram o culto, e uma boa parte daqueles jovens se converteram, e a igreja voltou a funcionar novamente, certo? Por causa do pedido de 2 ou 3 irmãos. Não deixa essa igreja morrer, irmãos. É uma igreja que está no interior de São Paulo desde 1945, 3 anos antes de eu nascer. Está lá. E hoje está forte. Tem os seus problemas, é claro, mas continua forte, trabalhando, evangelizando. Continua a cidade pequena. Então, nesse caso, aqueles 3 ou 4 irmãos eram igreja. Mas se eles reunissem numa ocasião assim, fora do horário da igreja, dia de culto, não seria igreja. Podia até fazer oração, e deve fazer se quiser, Pode ler a Bíblia junto, não tem nada de errado. Pode haver uma pregação, também não tem nada de errado. Pode haver um bom aconselhamento, mas não é igreja, certo? Não é igreja. E igreja é uma coisa séria. Jesus não edificou a sua igreja, ou não estabeleceu a sua igreja para que fosse, tomasse qualquer rumo, seguisse assim aleatoriamente, de qualquer maneira, do jeito que lhe convinha. Não, ela tem que obedecer às regras estabelecidas por Jesus Cristo. A igreja é feita de família. Jesus deixou a sua igreja, havia 3 pares de irmãos. Pedro e André eram irmãos, Tiago e João eram irmãos,
o outro Tiago e o outro Judas eram irmãos, eram parentes, certo? E reuniam eles, e realmente funcionou dessa maneira. Então Jesus está aqui com a sua igreja, né, assistindo, ou pelo menos ouvindo pela notícia do que acontecera a João Batista, né? Versículo 13 diz: e Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. Vamos deixar outra parte para outra ocasião, mas é interessante. Jesus ouviu o que aconteceu com João. Lembra que João Batista era primo de Jesus Cristo. Isabel e Maria eram irmãs. Isabel deve ter casado com um levita. Os filhos que nasceriam dela então eram levitas, e a Maria era da tribo de Judá, continuou, né, na tribo, porque casou com um da tribo de Judá, né, que era o próprio José. E ali tinha, né, então, né, entre os primos tinha a velha dispensação, que era a lei, e a nova dispensação, que era a graça. João foi aquele profeta que, né, terminou a velha dispensação, diz a Bíblia, terminou. Ele veio justamente para acabar com a velha dispensação e entregou para Jesus, né, o direito de fazer a nova dispensação, que é a graça. E os dois exerceram papéis importantes, e aí o próprio Jesus Cristo, sabendo que o seu primo tinha sido morto, ele se apartou, naturalmente triste, né, da notícia. E os discípulos de João foram, né, pegar o corpo dele e, né, fazer o funeral, ou fazer o enterro, né? E provavelmente esses discípulos se tornaram discípulos de Cristo, né? Não apóstolos, mas simplesmente perderam o mestre, o João Batista, então teve que adotar o próprio Jesus. Eu creio que foi assim, né? Apesar da Bíblia não falar nada, mas é bem provável que foi assim, né? Porque eles eram convertidos, crentes em Jesus, em Cristo, pela pregação que o próprio João falou do Cordeiro, e eles creram no Cordeiro e aceitaram Jesus como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Essa é a história. A outra parte desse capítulo nós vamos deixar para uma outra ocasião. Então, que Deus abençoe. E se você realmente não creu em Cristo, que creia, aceita Ele como Salvador, aceita o próprio Jesus como Salvador, porque Ele é realmente aquele que tira o pecado do mundo. Passar a palavra para o irmão Daniel.